A consciência é o elemento criador do universo. Sem ela, nada existiria. Fred Alan Wolf, PhD. Seja muito bem-vindo ao canal Luz e Sombra. O meu nome é Paulo e através desse vídeo você vai receber a parte 3 de uma série de 3 vídeos onde é explicado como acontece a manifestação dos seres no universo. E o que é preciso entender primordialmente é que os achados que a física quântica nos apresentam, se questionados e refletidos a fundo e de maneira honesta, inevitavelmente nos levarão a esta premissa de que a consciência é o estágio final e inicial de tudo. Por volta ali da década de 30, ocorreu-se uma evolução na física e a maioria dos grandes pesquisadores e cientistas dos campos de biologia, psicologia e outras áreas meio que pensaram que essa revolução que ocorreu na física iria, de alguma maneira, emergir e também influenciar revoluções nestas áreas. E por volta ali de 1930, o matemático John von Neumann cunhou e afirmou de que, de fato, a consciência está intimamente ligada com os eventos materiais que ocorrem na face do planeta Terra. Mas, um pouco mais adiante, há 4 décadas à frente, o físico Fred Alan Wolf popularizou esse termo, dizendo que nós somos os co-criadores conscientes da nossa realidade. E não para por aí. Um outro físico conhecido, que possui vários livros e também estudos científicos no campo da física, que é o Amit Goswami. Se você não conhece, é só jogar o nome dele, que aparece até um canal do YouTube dele aqui para você acompanhar o trabalho incrível dele. Também cunhou com seus estudos de que a matéria não é o fundamento da criação, e sim a consciência. E, inevitavelmente, com seus estudos e outras vertentes, o próprio Amit Goswami postulou a ideia de um idealismo, que seria um idealismo monista, que tem como base a consciência sendo o fundamento criador no universo e não os elementos materiais, as matérias. Um pouco mais adiante, né, no tempo da evolução da ciência, um outro pesquisador cientista, com suas pesquisas na área da química, e devido até a esse estudo, ele conseguiu conquistar um Nobel em Química, que foi o físico Ilya Prigogine, que ele estudou a emergência, a manifestação de partículas em meio ao caos. E esse estudo observatório de Prigogine evidenciou cientificamente que se existe caos, se existe desordem, inevitavelmente se é necessário a manifestação de mais energias ou informações para que se organize, para que se nasça a ordem e uma reorganização nesse caos emergente. E dentro desse próprio caos se manifesta energias ou informações que fazem com que se aconteça essa reorganização
desse possível caos. E mais uma coisa há de se entender quando se fala desse estudo de Prigogine, mais precisamente observando a complexidade que é o ser humano. Exatamente. Nós, seres humanos, possuímos, na verdade, 7 corpos. E isso por si só já é de enorme complexidade e também gera em convivência com outros seres humanos e outras coisas mais na vivência de um ser humano, muito, mas muito caos. O que, segundo o estudo de Prigogine, também nos possibilita uma flexibilidade adaptativa enorme, porque ele afirma que quanto mais complexidade, mais caos e mais estruturas dissipativas que se manifestam nesse caos, maior a capacidade de reorganização, de ordem e de flexibilidade e evolução. Isso, tudo que eu disse no começo do vídeo, é a base para que você entenda agora o restante, onde iremos trazer o lado espiritual de tudo isso, explicando como funciona na prática a evolução da consciência. E a primeira coisa que precisa ficar clara é que a consciência ao qual estou me referindo nada mais é que, segundo Joel Goldsmith, a centelha divina, o átomo divino. Que, em termos de dimensão, a centelha divina que mantém a emanação dos seus 7 corpos, ela se encontra na 7ª dimensão. E ela, durante milênios e milênios e milênios, vivenciou várias e várias encarnações. E para ficar claro tudo isso que está sendo falado, eu vou deixar aqui no card os 2 vídeos anteriores, onde eu explico, num primeiro momento, a emanação dos seres, a reencarnação, e agora vamos falar da unificação. Então, a centelha divina, de maneira resumida, é o todo, é o próprio Criador, é o universo em si próprio, mas sendo, na prática, uma parte, uma parcela desse todo, uma parcela do Criador. E sendo o próprio Deus em pessoa, ela, inevitavelmente, é puro poder, pura luz, puro conhecimento, onipresença, onipotência, onisciência, é a perfeição. Sabe tudo, vivencia todos os arquétipos, etc. Ela é o próprio Criador. Mas, para que o Criador, o todo, e essa parte do todo que é a centelha, conseguisse manifestar toda a sua luz, bondade, alegria, amor, ajudar, trabalhar, etc., era necessário, para que ela manifestasse tudo isso, que acontecesse um obscurecimento, um esquecimento temporário da centelha, ou seja, dessa parte do todo dentro do todo, que é o próprio todo, para que ela pudesse vivenciar, para que ela pudesse experienciar, né, agregando em si mesmo mais energias, mais informações, e assim manifestando, expandindo, crescendo, e o todo continuando a crescer, evoluir, através dessa parte do todo que é a centelha e que é você mesmo. Então, existe, em termos desta terceira dimensão, dessa faixa dentro do todo, toda uma ordem de evolução que a centelha passa, ao qual batizei com o nome de Jornada da Centelha Divina. Que nada mais é que tudo, né, à sua volta, desde uma pedrinha a um
ser humano, ele em si e dentro de si, seja mineral ou minal, possui a centelha. E a centelha, como expliquei, é tudo. Mas recebe, nesse momento sendo a pedrinha ou o ser humano, esse véu, essa obstrução da luz, esse esquecimento de toda essa capacidade de ser o próprio Criador. E aí ela começa a sua jornada. Inicialmente, como um mineral, certo? Exatamente. Talvez você já deve ter chegado a esse pensamento ouvindo isso. Você, que aqui me escuta, provavelmente, na sua primeira encarnação, há trilhões ou milhões de anos anteriormente, foi uma pedrinha. E sendo uma pedrinha, todos os atritos e vicissitudes do mundo dos minerais, que na prática seria uma pedrinha batendo na outra, uma avalanche, um desmoronamento de terra, tudo aquilo ali gera atrito, gera, né, a pedrinha que bate na outra, é uma experiência que gera energia e informação. E aí, no momento que essa pedrinha se desintegrou ali, todos os átomos dela, todo o corpo físico dela se desintegrou, acabou aquela vivência de mineral, de pedrinha. Toda aquela vicissitude, aqueles atritos, ficou ali armazenados na centelha divina que tinha nessa pedrinha. Então, essa pedrinha agora, num dado momento, vai reencarnar novamente, ou como pedrinha, e se já tiver agregado energia e informação suficiente, ela evolui. E aí o próximo salto de evolução é essa centelha que antes encarnou ali como pedrinha, com toda aquela informação, encarnar no mundo dos vegetais, plantas, árvores, frutas, etc. Tudo que é vegetal ali possui em si não só um corpo físico constituído ali de átomos, mas também agora possui um corpo energético. Ou seja, quando a centelha vivencia como mineral, ela tem centelha e corpo físico apenas. Agora, vivenciando como um vegetal e ainda carregando aquelas energias e informações da vivência como pedrinha, ela agora possui um corpo físico e também um corpo energético. E aí os atritos e vicissitudes de uma vivência como vegetal para a centelha geram enormes, né, crescimentos, enormes trocas de informação, porque os vegetais têm uma vida muito rápida, muito acelerada. E aí essa centelha, vindo lá do momento mineral, agora no momento vegetal, sofre vários e vários atritos e etc., vivências. Isso na prática seria como, por exemplo, tá lá a graminha no pasto. A graminha em si é um vegetal, e aí vem ali um animal e come essa graminha. O crescimento para a graminha, ou para uma fruta, ou etc., que é ali ser comida, virar um alimento para um animal, é em si o que vai agregar energia e informação, né, na centelha que está ali como grama, e aí tem-se o crescimento, tem-se a expansão, a sensação de se integrar ali com o animal que comeu e etc. E aí há um crescimento. Vivencia-se mais milhões e milhões de encarnação como vegetal, e aí pode ser de N maneiras, como uma árvore, como um vegetal que os humanos comem, ou que os animais comem, enfim. E aí agrega-se muita energia, muita informação, a centelha vivenciando como vegetal. Perfeito. Aí evolui-se, devido a muitos milênios, ou seja, milênios de anos, trilhões e trilhões encarnando assim. O próximo passo de evolução da jornada da centelha, nessa dimensão, nessas vicissitudes e atritos, etc., agora é como um ser inseto. E os insetos, né, como você já deve ter percebido na sua vida prática, têm uma vida muito rápida. E essa vivência rápida dos insetos propicia para a centelha trilhões e trilhões de experiências, de encarnações, de vivências, com vários e vários atritos, etc., por ser muito rápida a vida dos insetos, e logo, num dado momento próximo, e isso tudo agregando energia e informação na
centelha. Por quê? A centelha de um ser, seja ele mineral ou hominal, ela tem em si registrada todas as informações emocionais, mentais, energéticas guardadas. Então, quando reencarna-se com uma leve lembrança pela intuição da pessoa de toda essa vivência de trilhões e trilhões e trilhões de vidas anteriores em outras formas físicas, com outros corpos sutis e etc. E quando ela chega num ponto da vivência como um inseto e vivencia muito rápido trilhões de vidas, logo ela evolui para um estado animal, que seria todos os animais que conhecemos aqui na face do planeta Terra. E o interessante nessa vivência, na jornada da centelha como animal, é que agora não só se tem mais um corpo físico e um corpo energético. Agora, como um ser animal, tem esse corpo físico, corpo energético e um corpo emocional, um corpo de instintos, de desejos, de necessidades de sobrevivência, ao qual também os insetos possuem na vivência como insetos. E isso propicia trilhões e trilhões de vivências, de experiências, de buscas, de desbravamentos, o que dá para a centelha muita expansão, muito crescimento, muita vivência, muitos atritos. E arrisco a dizer, talvez você tenha até percebido isso, vendo certos animais tendo lampejos de razão, lampejos da formação ali de um corpo mental concreto. Como você pode ver, existe na internet, se você jogar, pesquisar, você vai encontrar uma gorila que chama gorila Coco, né, o nome da gorila, e ela consegue conversar através de sinais, né, pela língua de Libras. E ela é um animal. Ela é um animal que já tem aí esses lampejos de razão. E isso propicia esse desenvolvimento, principalmente também desse corpo emocional, dessa parte dos instintos, da sobrevivência. E a centelha vivencia tudo isso e depois de muitos, né, trilhões ou milhões de anos, vai depender muito do caminho animal que essa centelha optou, porque tem isso também, né, a centelha na sua vivência está ali e o ser, de acordo com o entorno, né, o entorno animal propicia N vivências, propicia o contato com seres humanos, onde dá-se para esse ser animal a possibilidade de evoluir por caminhos que podem ser um pouco mais rápidos. Isso vai depender ali também do entorno, né, dos estímulos que esse animal, ou que esse inseto, ou que esse vegetal, ou que essa pedrinha recebeu até chegar nesse momento. E tudo isso vai ali ditar o próximo passo. Depois de muito vivenciar como animal, agregou-se muita informação, muito atrito, muita vicissitude, agora se encarna como um ser hominal, mas mais ainda com estados de consciência muito instintivos. Agora, o ser começa a criar uma aparência física, um corpo físico, semelhante ao corpo de um Homo sapiens, mas ainda muito instintivo, um pouco de razão e ainda o corpo emocional muito grande. E nesse estágio de evolução que a centelha se encontra experienciando, é muito interessante porque agora esse ser tem em si, né, um cérebro, uma massa cinzenta que possibilita esse ser fazer e desfazer inúmeras funções. E quando a gente olha isso na vivência prática, e mais precisamente falando, olhando o histórico de registros da história da humanidade em si, uma das vicissitudes e experiências, tais quais esses seres encarnados como homens vivenciam, são as guerras, a busca por poder, o domínio e todas essas coisas mais que geram em si energia e informação, mas que, devido
né, nesse nível, nesse grau de evolução, onde esses seres humanos já possuem ali um corpo mental, e que é onde reside o ego da pessoa, tem-se essa busca de vivências, esse desenrolar de atritos, de experiências, pelo campo, pela via do sofrimento. Por quê? Uma guerra entre vários seres humanos gera muito atrito e muita vicissitude negativa, onde humanos matam outros humanos, faz todo essa vivência negativa de manipulação, com engenharia do consentimento, com controle de massas, gerando muita energia e informação negativa, que, sim, gera evolução, mas de forma muito dolorosa. E agora imaginem, na vivência prática, nesse estágio, que é o estágio hominal, que a centelha se encontra ali, né? Porque a centelha não vai abandonar você nunca, mas ela está ali pacientemente com você, né? Se você provavelmente, né, estando aqui agora, deve ter vivenciado em alguma encarnação um momento desse de sofrimento, de experiências negativas. E nisso, inevitavelmente, a centelha está ali. E a centelha, como foi falado no começo do vídeo, é o próprio Criador, é o próprio todo, que continua pacientemente emanando amor incondicional, alegria sobre-humana, e no mesmo passo, tentando de N formas, de N maneiras, através da sua intuição, através dos lampejos de intuição, passar para você de que esse movimento todo da parte racional, do corpo mental concreto, que na vivência prática desse momento atual da terceira dimensão, recebe muitas informações e energias que, na verdade, manipulam as pessoas, criando crenças e dependendo de todo o entorno, né, que um ser humano hoje vive, ele pode sofrer traumas, vivenciar situações abusivas, que geram bloqueios, crenças limitantes, sombras, e tudo o mais de negativo que faz com que mentalmente, tendo toda uma capacidade mental formidável de crescer, prosperar, evoluir e ser feliz pelo paradigma verdadeiro, que não é o paradigma do sofrimento, que não é o paradigma das guerras, da manipulação, do controle das massas, da aplicação da engenharia do consentimento, que é muito sutil e que acontece o tempo todo, as pessoas não deixam com que essa intuição, esses lampejos de luz, né, essas informações venham à tona na consciência, no corpo mental. E isso ainda é a regra. A regra é o ego. A regra é os interesses particulares. A regra é a dominação, a lei do mais forte, a lei da selva, a lei de Adam Smith. E aí, inevitavelmente, nessa altura do campeonato, com toda essa capacidade de sete corpos sutis, sendo esses 4 inferiores que eu disse anteriormente, mais 3, né, transcendentais e superiores, o ser humano empaca a jornada de unificação, empaca a jornada de transcendência, de evolução, de iluminação, que é a jornada da centelha divina. E como isso, no momento, mas mesmo sendo assim no momento, as mudanças estão acontecendo, é a regra na maioria das pessoas da face do planeta Terra, devido também ao trabalho, né, da oposição, dos irmãos que optaram pelo lado negativo da vivência dentro do todo, estamos vivenciando. E cabe a você, que chegou nesse estágio hominal, vivenciou todas essas, né, experiências, vicissitudes, atritos, agregações de energias, informações, desde lá da primeira encarnação, se você foi uma pedrinha, se você foi um grãozinho de areia, ou se você foi,
na sua vivência, algum vegetal, depois um inseto, um animal, e chegou até aqui agora, nesse exato momento, perfeito, sincrônico, nesse vídeo, e está recebendo essa energia e informação, que tem a intenção de transmitir a você a verdade do universo, a verdade da sua evolução, da sua manifestação atual, você está sendo convidado. Isso tudo, todo esse movimento, é um convite para você deixar a centelha divina assumir, tomar posse da jornada ao qual ela já está há trilhões de anos fazendo. E esse é o momento mais alto, o pico mais alto de evolução que você, como centelha, chegou nesse momento presente aqui na terceira dimensão. E deixar a centelha vivenciar, brilhar, continuar a sua jornada, é entrar em fase com o todo, unificar-se com o universo. E assim, fazendo, o véu irá se rasgar e a centelha divina vai assumir. E por que isso é muito importante? E o que significa isso para a nossa vivência prática, para a nossa vida nesse momento presente da terceira dimensão? Significa prosperidade em todas as áreas da vida. Significa vivenciar o seu propósito de vida. Significa soltar o ego. Deixar o ego de lado e escutar a sua intuição. Deixar aquela luzinha na hora que você está ali, naquele momento, e vai repetir, por repetição de vivência de ser humano, todos os interesses de ego, do cérebro reptiliano, de dominar, de fazer negativo, manipular, etc. E optar pelo caminho de evolução e crescimento da centelha, que não vivencia através do sofrimento, e sim através do amor incondicional, da alegria, do se jogar para a evolução de uma maneira voluntária, espontânea. Isso é muito importante na vivência prática. Isso vai trazer mais dinheiro, vai trazer mais alegria, mais realização pessoal, mais crescimento, mais expansão da sua consciência. E é claro, não menos importante, você vai se tornar o que você realmente é, que é um canal para que a centelha divina possa manifestar. Isso é a unificação com o todo na prática. Você ter abundância, prosperidade, crescer, ver coisas incríveis, maravilhosas acontecendo na sua vida. E a aplicação prática de todo esse conhecimento dito aqui para você, nada mais é do que simplesmente, veja bem, é simples, você repensar suas crenças, repensar como realmente você se manifesta aqui no universo e quem realmente você é, porque toda essa experiência na terceira dimensão, nessa faixa vibracional dentro do todo, nada mais é do que uma grande jornada de aprendizado, de treinamento para vivenciar o que realmente é a natureza do todo, que é amor incondicional e alegria sobre-humana. E o mais importante, para encerrarmos o vídeo de hoje, é que deixemos a centelha divina brilhar. É um prazer e eu vou fazer o que tem que ser feito. Um abraço e até o próximo vídeo.